E aí, YouTube, amigos, fãs, discípulos, sejam bem-vindos ao canal de novo. Hoje eu estou dando continuidade ao quadro Dylan Nouza que responde. No capítulo anterior eu falei, na parte 1, eu falei sobre a Jack Blood. E hoje eu vou estar dando sequência com essa outra guitarra aqui, que é a Justice. A Justice, então, 1998. Assistam a parte 1, né, com a Jack Blood, para entender um pouco da história. Mas essa é uma Ibanez 1998, japonesa, tá? Ela é uma guitarra assinatura, modelo assinatura do Steve Vai, né? Uma Ibanez Universe UV777 BK, é a linha 7 cordas do Steve Vai. E basicamente eu não alterei quase nada nessa guitarra, não fiz quase nenhum mod nela, ela é toda original de fábrica, tá? Até hoje. Coloquei uma correia de Marsa, porque obviamente essa guitarra não vem com correia. E o escudo, que já foi de muito abuso em 1998, ele já foi totalmente estilhaçado, trincado. Então isso aqui é uma peça de reposição, mas é original, da Ibanez. Tá? Ponte Low Pro Edge. A outra coisa que eu troquei bastante nessa guitarra foi a alavanca já foi 1 milhão delas, porque por causa da tensão extra do sisão, né? Então eu já quebrei algumas alavancas nessa guitarra. Mas do resto tudo original. Então a ponte Low Pro Edge, muito massiva, grande, canta pra caramba nessa região. A captação de Marzio Blaze de fábrica, para 7 cordas. Tá? Braço em maple. A escala em rosewood muito bonito. Tarraxas Gotô, com um headstock bem massivo, bem grande, com uma tarraxa a mais na ajuda. Eu vou falar mais sobre headstock em outros episódios pra frente, mas você tem um efeito, ajuda nesse efeito até pêndulo quando você tem um vibrato, porque o vibrato bom ele tem que fazer, assim você sabe que está com um vibrato bom, né? Tá vibrando tudo, tá? E ela tem essas madrepérola em volta do corpo, do braço, do headstock também. Coisa mais linda, madrepérola. A marcação dela são pirâmides. Bem interessante isso aqui, né? Porque o Steve Vai, todo mundo sabe, é um cara bem ocultista, eu também. Mas são pirâmides que vai desaparecendo a ponta, feita em madrepérola também. A ponta da pirâmide é a balone, mas a pirâmide não pode ter ponta. Vou falar mais sobre isso mais pra frente, na parte de ocultismos. Mas essa ponta vai sumindo da pirâmide, ela vai desaparecendo, porque a pirâmide não pode ter ponta. E você vai encontrar aqui no final, muita gente acha que isso é um adesivo, mas não é um adesivo, tá? Isso aqui é uma pirâmide, essa é a cúpula da pirâmide, então, tá? É uma cúpula de abalone, muito bonita, feita de abalone, é por baixo do verniz, lógico, não é um adesivo. E tá escrito 777. O Steve Vai, ele é muito místico, principalmente com esse número 7, né? Pra quem não sabe, nos álbuns do Steve Vai, a música 7 ele acha que é um ponto sensível do álbum, né? Na hora que chega na faixa 7, então a música 7 dele é sempre uma balada nos álbuns dele, né? Acho engraçado porque na verdade o Steve Vai, o número dele era pra ser o 6, né? Até porque ele é 6, o 6 de 1960, né? Eu sou 6, eu tenho uma afinidade com o número 6 muito grande também, né? Eu sou 6 do 11, e numa sexta-feira. Assim como o Paul Gilbert, né? Sou do mesmo dia que o Paul Gilbert é 6 do 11 também. Mas enfim, Ibanez Universe UV777 BK, umas 7 cordas. Me perguntam muito se essa guitarra, se as 7 cordas ela é igual a umas 6 cordas, né? Eu falo assim, é mais ou menos, é um instrumento, é uma guitarra, lógico, né? A maioria das coisas você faz umas 6 cordas normalmente. Porém, ela canta de uma forma bem interessante, ela canta de uma forma bem diferente, porque esse maple grande no braço ajuda muito no sustain, na ressonância dela, tá? Maple largo, grande, headstock grande, peças grandes, ponte grande. E uma outra coisa que pode ser também, às vezes, um pouco um efeito meio placebo, mas por ter esse sisão em cima, antes disso, me perguntam se sempre é um sisão em cima, né? Tipo, na verdade, na parte baixa, né? Falando em notas. Me perguntam se sempre é um sisão em cima. Você pode fazer o que você quiser, o Steve Vai mesmo fala isso. Você pode subir todas as cordas e colocar um lazinho lá embaixo e ter, na verdade, uma corda extra embaixo para solo. Isso vai ser do seu gosto, né? Eu uso do jeito tradicional, tá?
Eu falo assim, o Steve Vai, ele foi, obviamente, um cara que ajudou né, a propagar a ideia de 7 cordas na guitarra, mas já tinham guitarras de 7 cordas, lógico, assim como violões. E o Steve Vai foi o cara que colocou, né, no meio musical de novo e com muito forte. Então a galera associa muito 7 cordas com o Steve Vai. Depois disso vieram bandas como Korn e um monte de coisa estranha pra frente depois. Mas é isso aí. Então, assim, ela tem a curiosidade que eu falo, assim, se é o mesmo instrumento ou não, é que esse sisão, no fundo, ele gera. Não é que você esteja tocando ele, mas ele tem tipo um overtone no instrumento de si que canta ali meio, sabe? Então, tudo que você toca tende a puxar meio que por si. Vocês vão ver isso. Vou colocar um pedaço do improviso aí no final, né? Aquele exemplo de sempre, de timbre. Mas, por exemplo, as tonalidades que geralmente os guitarristas mais tocam, que é Sol e Dó, se você estiver tocando em Sol, você tende a ir para uma sonoridade meio frígia nisso. Obviamente porque o Si é o frígio de Sol. E se você estiver tocando uma tonalidade de Dó, por exemplo, você tende a meio que soar meio lócreo com essa guitarra. Então para mim isso é bem interessante, é muito bom também, porque o meu modo preferido, acho que todo mundo sabe, é o lídio. Gosto muito do lídio, mas depois, na sequência, seria realmente o frígio lócreo. Eu gosto dos modos mais exóticos. Então, é isso que acontece com esse instrumento. Atrás, um pouquinho de desgaste, não tanto igual a Jack Blood, né? Porque é uma guitarra que é mais... Não foi tão usada, mas foi muito usada também, muito abusada. Dá pra ver as marcas aí no corpo. Dá pra ver que o braço tá quase nascendo cogumelo nele. E as fibras desse instrumento, vocês podem notar, é bem interessante. Assim como na Jack Blood, né, até agora, mas as fibras da madeira, elas correm perfeitamente nesse sentido. Isso é muito importante, tá? Isso é o que você quer no seu instrumento. Você não quer fibras, que, né, o corte da madeira deixar as fibras ou assim, isso é tipo uma parede pro som, ou assim, que é pior ainda. Então você quer as fibras correndo nesse sentido, obviamente para o som conseguir comunicar, para o som propagar, né, melhor e comunicar com o corpo, no corpo também. As fibras correndo no sentido do braço também, tá? Então essa é a Ibanez Universe UV777BK 1998. É uma 7 cordas. Eu usei essa guitarra. Então, assim, para quem não escutou ainda, tem no Spotify, tem no Deezer, dá para comprar o CD também, dá para tentar comprar o CD, tem tudo quanto é mídia, mas Mafia Rock, álbum Lock and Load. Essa guitarra eu usei para gravar a música Far Away, as bases sujas dela, tá? Porque as bases limpas foram gravadas com um violão, a PX-1000 da Yamaha, e uma Gibson Les Paul. E o solo foi gravado com a Shredder, que eu vou falar mais pra frente sobre ela, tá? Então essa guitarra foi usada para as bases sujas de Far Away. Beleza? Então aí você assiste uns pequenos clipes que eu vou soltar aí, pra ver um pouquinho do timbre dela. E acompanhe os próximos episódios para mais informações interessantes sobre tudo quanto é coisa. Ok? Rock on!